Terra, seus moradores de país capitalista, tudo bem com vocês? E vamos aí pro professor Humberto falando por que a China tem uma economia tão forte. Um absurdo, tanto de mineradora. Tem da China também, mas dizem que a China pelo menos faz contratinhos e compra de fato, em vez de fomentar milícia. Isso aí é eu já muito não louco, sei. né? A China entrando no mundo também pelo lado capitalista, né? Aí eu não gosto de opinar Não muito. entendi isso aí, né? China entrando no mundo pelo lado capitalista. A China, que já negocia assim, com boa parte do mundo, né, através da Rota da Seda há uns, sei lá, 2000 anos, vai dizer que eles inventaram o capitalismo? Então, a galera confunde muita coisa, né? Tipo, vender coisa é capitalismo. Vou deixar o Humberto falar. Não, vai lá, Humberto. Vai. É que assim, ó, assim... A China não é SG. Então né? é o quê? A China é ESG? Não é SG. O que é SG? Deixa nos comentários aí, porque eu não faço ideia do que é isso. Ah, não, ainda polui pra Que mais caramba. consome, que mais É, polui. tem, Não. mas, Mas também tem aqui mudado tem a mais matriz. gente. Mudou bastante a matriz. obviamente, Não é mais aquilo que a gente obviamente. viu lá nas Sim. Olimpíadas. Aham, Já passou. Mas assim, é flagrante. Pintava A China, grama, a né? China tem Exato. relações capitalistas de produção. Né? As relações entre trabalhador e capital são relações capitalistas de produção. Eu não tenho problema em admitir isso. A grande diferença, para mim, na China, tá não nas relações de produção, e sim nas relações políticas. Eu acho que o grande diferencial da China é o grande capital não é politicamente dominante na China. Até tem bilionário no Partido Comunista. Eu sinceramente, eu acho um absurdo que tem bilionário aqui na China, mas enfim. Até tem bilionário no Partido Comunista Chinês, mas os caras não têm tanto poder assim, né? Vide Jack Ma. Essa é a grande diferença, por enquanto. Não está nas relações de produção. A outra diferença é no suposto imperialismo chinês. Tá? Tem várias maneiras de tratar o imperialismo, né? Desde a maneira clássica, que seria a evasão, contratos prejudiciais para o Desiguais, país, né? assinados em sabe lá quais circunstâncias, e tem aquela interpretação. Acordos desiguais, que a China teve que assinar vários. Não só a China, né? A China, Coreia do Sul, Vietnã, o Japão, provavelmente boa parte do mundo teve que assinar algum tipo de tratado desigual, que é basicamente um lado entra com o pé, o outro entra com a bunda. Né? O colonizador entra com o pé e o resto do mundo entra com a bunda. A respeito da exportação de capitais, né? Que quando um país tem um capital dominante sobre o outro, ele também está exercendo imperialismo sobre o outro. Então tem uma discussão se a China é ou não imperialista. Tá? Eu não quero aqui responder essa pergunta, mas o que me interessa dessa discussão é o seguinte: quando você compara a forma que a China entra nos países e a forma que os Estados Unidos ou a França entram nos países, eu acho que nos países em África isso fica mais flagrante, a gente nota uma diferença muito grande. Não, os próprios africanos falam isso, né? Tem é que eu não vou me lembrar agora qual que é o presidente, que ele falou: quando os europeus vêm aqui na África, eles vêm para dar sermão, né, e tentar ensinar a gente sei lá, fazer qualquer coisa. Quando os chineses vêm aqui, eles trazem dinheiro e construção. Então, assim, é muito fácil, né? Qual lado que eu vou escolher? Um que invade, dizima populações e ainda acha que é superior, ou o chinês que traz dinheiro? É fácil, né? Não é muito difícil. Né? A China tenta dominar mercados. Sim. Por quê? Porque tem relações capitalistas de produção, eles querem vender mais, querem lucro. Mas como é que eles fazem isso? Ninguém consegue competir com a China em preço. Né? Ninguém consegue. E hoje em dia, em qualidade também, de vários segmentos. Não, mas na questão do preço, depende muito, né? A fábrica não, né? A Apple tentou levar a parte da produção de iPhones para a Índia e eles estão trazendo de volta para a China porque simplesmente os indianos não conseguem produzir na mesma qualidade que os chineses. E não é porque aqui é mais barato, porque na Índia é mais barato. Só que os caras não conseguem. Tem várias fábricas saindo daqui e indo para o México, porque a mão de obra no México é mais barata do que na China já. E é mais fácil de transportar também, né? Produz no México, leva de caminhão para os Estados Unidos, é bem mais perto. Mas a China já não é o esquema do preço. Ainda é, né, uma mão de obra relativamente barata, se a gente for comparar aí com os Estados Unidos, Europa, Brasil. Mas o grande foco é qualidade e escala. Tem algumas coisas que só a China consegue produzir no volume e na velocidade e, além disso, né, entregar. Vamos adicionar a logística aí, né? Entregar no volume que empresas querem, como Samsung, como
Apple, né? Assim, precisa ser um volume muito grande, muito rápido. Então eles entram e dominam o mercado. Porque eles vão lá, eles têm competitividade de preço e têm competitividade extra-preço. E de transporte. Né? de- Então, enquanto que os Estados Unidos, a França é mais flagrante porque tem uma série de levantes agora num processo de descolonização que a África ainda está passando, né? Não, é um contrato que você vai ter um lado que vai ser prejudicado. Sabe? E está flagrante isso. A China não faz isso. Não, né? tem. Agora, não lembro se são 7 ou 8 países africanos que, se eles forem tomar dinheiro emprestado, tem que ser só da França. Não pode ser de outro país, porque são colônias francesas. Economicamente ainda. Então, se é imperialismo, e eu não quero fechar essa discussão, é no mínimo diferente. Ah, sim. Sabe? É no mínimo diferente. A China tenta ganhar o mercado porque ela conseguiu desenvolver suas forças produtivas a ponto dela ser competitiva. E na minha interpretação, não é um mistério para os economistas a fórmula do desenvolvimento capitalista. Tem dezenas de livros, de artigos escritos sobre isso. Então os economistas sabem, se você pegar um economista de desenvolvimento e dizer, olha, se você mexer... Obrigado por me lembrar. Deixa o like aí, faz favor. Muito obrigado. Né? Deixa o like aí. Deixem nos comentários se vocês acham que a China é capitalista ou comunista. Lá no meu Instagram tem sempre uma galera lá desesperada dizendo que não é comunista. E seja membro do canal. Sempre esqueço de pedir nos vídeos aqui, né? Seja membro do canal para ter conteúdo, né? Antes de todo mundo. Tem conteúdo exclusivo só para membros também. E tem acesso ao nosso grupo do Telegram, para a gente trocar ideia lá. Então seja membro do canal, deixa um like, deixa um comentário e vamos voltar para o Humberto. Aqui, ali, a economia vai bombar. Tá, mas se é só isso, por que os países não fazem? Porque o problema é político. Né? Toda vez que o Brasil começa a ter alguns acertos econômicos, você vai ter uma grande pressão política, você vai ter uma interferência externa, você vai ter uma desestabilização e esse projeto não vai ser levado adiante. Por que a China conseguiu fazer isso? Bom, porque a China passou por um processo revolucionário que desamarrou ela do problema político. Não, Né? a China já era assim antes, né? Antes do século das humilhações, a China já era isso. A China já era uma fábrica gigantesca no mundo. A China era responsável por 30% do PIB mundial. Então já era mais ou menos dessa forma. E, inclusive, quando começa a Segunda Guerra Mundial, aqui em 1937, né, aqui na China, a China ainda era o quarto maior PIB mundial. Né? Mesma coisa a Coreia do Sul, que é um dos países mais desiguais do mundo, enfim. A condição de vida da classe trabalhadora não é o que a gente imagina aqui, achando que, né? Mas também teve uma série de empresas que se desenvolveram. Porque eles também resolveram o problema político. Numa situação de Guerra Fria, se transformou em algo interessante para os Estados Unidos, ter um enclave naquela região ali de economia capitalista desenvolvida. Ocupação americana. Não estou dizendo que foi só isso que fez a Coreia do Sul se desenvolver dentro do capitalismo. Não foi. Mas isso resolveu o Foi problema a diplomacia do K-pop, que ajuda, é claro. político. Não, mas a elite financeira da Coreia do Sul quis, também pelo tamanho da população, quiseram desenvolver o país. Aqui a gente não tem isso. Então, Meia dúzia de família, né? Literalmente, acho que 4 famílias mandam na Coreia do Sul. O cara da Samsung lá, o velho, morreu e esconderam sei lá quantos anos porque eles estavam com medo que o país fosse quebrar, de tão grande que é a Samsung dentro da Coreia do Sul. fizeram, assim, em algum momento a gente já quis. Só que também foi sim, feito. foi afetado, Foi afetado. Vamos pegar, por exemplo, a época da ditadura civil-militar, né? Com os projetos de desenvolvimento nacional. Aquilo ali podia ser uma ideia de desenvolver a nossa indústria, desenvolver a nossa economia. Mas o que acontece? Como a gente tinha uma relação política subordinada enquanto área de influência dos Estados Unidos, se procurou fazer isso com dólar. E não é isso que a teoria desenvolvimentista diz, porque você não vai criar uma dívida externa, você vai criar uma dívida interna, né? Que é o que a China faz, que é o que o Japão fez, enfim, Estados é o que Unidos, os países fazem. Não, a gente usou dólar. Bastou os Estados Unidos mudar a taxa de juros que eles cobravam da gente, quebrou a gente. Entendeu? Assim, por quê? Porque a gente sempre teve essa subserviência. No caso da Bolívia é mais, assim, eu sou formado em história. Eu não consigo dizer de cabeça aqui quantos golpes teve na Bolívia. Cara, é bizarro. Porque é assim, não passou nunca 20 anos ali sem ter um golpe. Continuamos nessa discussão, né? A China é comunista ou não é? Não, na verdade não é comunista, né? Mas está aí no estágio de socialismo. E a América Latina, enquanto tiver Estados Unidos forte, a América Latina vai continuar sendo o quê, né? A gente está vendo aí toda essa confusão que está rolando na Venezuela.
e aí eu nem estou aqui defendendo Maduro ou não, né? Mas a questão da eleição, Estados Unidos falando, estamos perdendo a paciência porque queremos uma resposta a respeito das eleições, enquanto na Ucrânia não tem eleições há sei lá quanto tempo, os partidos de esquerda simplesmente foram dissolvidos pelo Zelensky e está tudo certo, né? Enquanto tiver Estados Unidos no mundo, é isso aí.